A paz de Cristo e o amor de Maria, meu amigo e minha amiga, caríssimos amados de Deus. Querido ouvinte do Gotas de Fidelidade Podcast, é uma alegria tê-lo conosco novamente. Hoje embarcaremos juntos em uma jornada de fé e devoção, adentrando nos profundos mistérios do mês do Rosário e das missões. Mês de outubro temos, né, dias muito especiais, dia 1º, dia de Santa Teresinha, dia 7, que é o do Rosário, e tantos outros santos e dias comemorativos dentro da liturgia que são muito importantes e reflexivos para a nossa fé e o nosso dia a dia. Nesse episódio, especificamente, iremos desbravar os caminhos espirituais que o Rosário nos oferece. Como nos ensina o catecismo, essa prática devocional é uma meditação contemplativa que nos conduz à Virgem Maria, aquela que esteve tão intimamente ligada à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao longo da história da Igreja, inúmeros santos, lembramos de São João Paulo II, de Santa Teresa de Calcutá, eles encontraram no Rosário uma fonte de força e consolação. Suas palavras e experiências nos recordam que essa oração é uma arma poderosa na batalha espiritual. Mas, queridos ouvintes, o Rosário também nos chama à ação, né? Não é uma coisa parada, uma coisa. Às vezes é de se imaginar que uma pessoa, ao rezar o Rosário, ali com seu texto na mão, é como se fosse algo parado, algo que não tivesse, fosse inerte, não tivesse movimento. Ao contrário, o Rosário ele nos leva à ação, porque nos inspira a sermos missionários do amor de Cristo. Assim como todos os santos evangelizaram pelo mundo, também nós somos chamados a levar a boa nova a todos os cantos da terra. E para enriquecer ainda mais essa nossa compreensão, teremos a bênção de ouvir um testemunho fiel de um convidado especial. Sua vivência pessoal Coração do Rosário é uma verdadeira fonte de inspiração, demonstrando como essa prática tem sido um farol em sua jornada espiritual. Eu convido a vocês, meus amigos, a estarem aqui comigo com os fiéis da cruz, para que eles nos ajudem, nos guiem, né, nessa estrada, para poder compreender esses caminhos. Então vamos lá, chegou a hora da gente chamar aqui a apresentadora do dia, que estará conosco. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Boa noite. Agora você precisa ligar o microfone. Gente, toda vez eu esqueço esse microfone, como é que pode? E aí, tudo Vou bom? fazer. Tudo bem, por aí, como estamos? Graças a Deus, tudo muito bom. Então, eu vou deixar você aqui para falar um pouquinho sobre a fidelidade da cruz e chamar o nosso convidado de hoje. Qualquer coisa, é só gritar que eu estou aqui. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, boa noite, né, quem está participando conosco do podcast hoje. Eu sou Patrícia, sou da comunidade discípula, e hoje nós vamos partilhar um pouco sobre a comunidade, sobre Nossa Senhora, sobre o Santo Rosário, e tudo aquilo que nós temos vivenciado enquanto missionários, enquanto seres humanos também, porque, de certa forma, o Rosário nos ajuda a crescermos em todos os âmbitos, né? Então, para partilhar um pouco mais comigo sobre isso, eu vou chamar o meu irmão Luiz. Oi, meu irmão, boa noite. Boa noite. Eita, que hoje tem história para contar. Sim. Bom, Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast hoje, né? É muito mais do que uma entrevista, eu vejo que o podcast sempre é uma troca de partilhas, né? Troca de vivência. Então, eu queria que você se apresentasse para nós iniciando, né? Para quem está começando hoje a conhecer o podcast, ou que já conhece, eu queria que você se apresentasse para nós, para que nós possamos dar início, né? Essa partilha hoje. Bom, então, eu me chamo Luiz, eu tenho 27 anos, eu sou casado com a Leide, né, já tem uns 3 anos,
tenho uma filha, Aurora, e aí a minha esposa está gestando o Bernardo, que está prestes a nascer. Eu sou vocacionado à comunidade, né? Tenho vocacional 2. Que mais? Eu trabalho como designer e aí basicamente isso é a minha vida. Então, Luiz, para adentrarmos na vida de oração, no Santo Terço, temos um longo caminho, né, pela frente. Então, para adentrar na vida de oração, eu queria saber como foi a sua caminhada até a gente entrar na vida de oração, no Santo Terço, no Santo Rosário, porque ninguém começa rezando o Rosário da noite para o dia. Tem que ter toda uma trajetória, né? E eu queria que você partilhasse para nós um pouco sobre isso. Como foi a sua experiência? Assim, a gente vê na nossa vida como pessoa de igreja, né, que a gente começa a fazer as coisas porque o outro tá fazendo, né? Então, eu comecei a participar das atividades na paróquia e tudo mais. E aí, assim, eu já sabia como que tinha que rezar e tudo mais. E aí eu fui chamado para um encontro de grupo jovem, né? Que os meus amigos participavam. Eu sempre fui da igreja, mas assim, eu não era tão assíduo, né? Eu ia para missa e tudo mais, mas vida de fé como se espera que tenha, não era algo que eu tinha. Eu ia para missa e era isso. Aí eu comecei a participar desse grupo jovem e tudo mais, e aí eu fui percebendo que era algo que as pessoas falavam, vamos rezar ao longo do... Porque não era só simplesmente as oraçõezinhas, tipo, vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria e tudo mais, mas o aprofundar-se na oração, né? E aí eu comecei a buscar sobre isso, e aí eu fui mergulhando, de fato, na fé. Eu tinha contato com o Helenilson, que é da comunidade também, né? A gente é da mesma sala. E aí eu lembro pra ele que a gente começou com esses assuntos de igreja e tudo mais. Então a gente passava, tipo, nos intervalos e tudo mais, falando sobre esse tipo de coisa. E aí eu lembro que ele tinha umas pregações no celular. E aí eu peguei e falei para ele me passar, né? Precisa ter bastante tempo isso. Aí eu passava por Bluetooth as pregações, né? Aí eu tinha, sei lá, tipo umas 50 pregações. Ia passava por celular, depois passava pro computador. E aí eu passava o dia escutando isso. E aí eu lembro que ao longo do dia, às vezes eu até chorava e tudo mais. Então, gente! A ser ao longo disso, né? Tipo, de se aprofundar na fé. Então, tipo, tinha pregações sobre Nossa Senhora, pregações sobre o Rosário, pregações sobre juventude e tudo mais. Aquilo que eu estava vivendo. E aí, os meus assuntos que eu li no intervalo eram todos relacionados a isso, né? Não, tu lembra aquela parte da pregação tal, e assim, assado? E aí a gente ia trocando meio que figurinhas, né? Com esse tipo de assunto e tudo mais. E aí, juntando isso com a minha vivência do grupo jovem e tudo mais, foi algo que eu comecei a me aprofundar em Deus. Então, eu via outras pessoas falando sobre Deus, sobre ter mais intimidade com o Senhor, e aí eu comecei a ir atrás. Então, eu ficava com o fone no ouvido, então eu ia limpar a casa e ficava ouvindo pregação. E isso trouxe para mim um desejo de viver algo mais profundo, sabe? Eu ouvia as pessoas pregando sobre isso e falava, cara, eu quero isso para mim, é isso que eu quero para minha vida. E aí foi assim que deu o start na minha história, né? É interessante você falando de grupo jovem, porque de todas as pessoas que eu já escutei aqui no podcast, porque eu sempre assisto, né? Ninguém começou assim no grupo jovem já super fervoroso, né? Eu acho que todo mundo teve essa máxima, né, de participar da igreja, mas não se entregar mesmo, só que depois de um tempo busca a verdade e conhece, né? E aí você vai partilhando dessas pregações, e eu lembro também que tinha um site que é um site que você baixava mesmo, todas as pregações do mundo estavam nesse site, eu não sei se nem existe, assim. Nossa, como é que a gente vê que tá ficando velho, né? Mas a gente vai vendo assim que hoje é mais fácil encontrar, né? Hoje está muito mais fácil encontrar as pregações como era antes, né? Antes não tinha essa facilidade. Mas o fato de hoje ser mais fácil, você acha que a ignorância, vamos dizer assim, né, intelectual, é porque as pessoas hoje não sabem buscar,
ou o excesso de informações atrapalha as pessoas na busca? Bom, eu acho que entra muito o sentido de... Eu gosto muito o contexto de amizade, né? Então, assim, eu falo muito sobre o ciclo das pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, ter o Helenilson como pessoa ao meu lado que me levou para esse lado, que a gente trocava esse tipo de assunto, fez eu me interessar. Então, assim, esse contexto de rede social, de internet, de meios divulgados, a gente tem muita informação, a gente tem, tipo, muito conteúdo para absorver. E entra muito no sentido de aquilo que você está na sua vivência diária, né? Então, por exemplo, se você tem os seus amigos, o seu círculo de pessoas próximas, são pessoas que falam sobre esse tipo de coisa. Falar, não, vamos estudar, vamos ler livro tal, vamos buscar fazer as formações do Paulo Ricardo e tudo mais. Vamos comprar os cursos da Escola de Fidelidade para estudar. Isso tudo traz um sentido de você poder melhorar, Isso tudo gira em torno da sua volta, né? Então, as pessoas que estão ao seu redor vão te puxar para esse lado. Vão te puxar o conteúdo. Então, pode ver que é certo. Quando você tem um grupinho de amigos e aí você manda para o seu amigo que, sei lá, a foto de uma menina. Imagina que a menina tá de biquíni. Aí manda lá no Stories, olha a foto dela e tal. E começa a subir coisas no seu feed. Uma coisa vai puxando a outra. Então, se você busca melhorar nesse sentido, o ciclo de amizades, uma coisa vai puxar a outra. Se você tem bons amigos, isso vai te puxar para o lado bom. Se você tem pessoas que não têm bons costumes e tudo mais, isso vai te puxar para o lado ruim, né? O Padre Wesley falava isso comigo hoje, que a gente tem que andar com pessoas que têm o mesmo pensamento ou mais elevado que o nosso para podermos crescer. E aí, entrando nessa vida, a questão da vida espiritual, né, a questão das amizades, e de fato, são os nossos amigos que nos ajudam, porque eu iniciei na Legião de Maria, então a gente também tinha, né, a devoção ao Santo Terço e tudo. Mas quando você fala dos amigos, de fato, são eles que enriquecem mesmo a nossa caminhada, né, porque sem amizade a gente não consegue. E aí, como foi para você a trajetória do Santo Terço ao Rosário? Como é que foi essa experiência, assim? Foi da noite para o dia? Demorou muito tempo? Teve um estalo? Como é que foi para você? Eu comecei, eu posso dizer que eu queria pular logo para a parte, né? Então, essa questão de iniciar no terço, depois ir para o Rosário, não foi bem assim, né? Porque como eu comecei sendo adolescente, eu pulei de cabeça, assim. Então, por exemplo, eu ia para a escola e tudo mais, aí eu voltava, passava o período da tarde, eu não tinha muito o que fazer, né? Então, eu estava em casa, tinha que ajudar nas tarefas do dia a dia, com a minha mãe, mas eram coisas muito rápidas, minha mãe trabalhava, algumas vezes eu cuidava dos meus irmãos, e aí, tipo, eu simplesmente quis. Falei, cara, eu via as pessoas que estavam escutando pregação, eles falavam muito sobre o Rosário, né? Sobre ter essa vivência. E aí eu já meio que, depois que eu aprendi, eu já pulei de barco. Então eu tinha sempre o meu horário específico para rezar o meu Rosário. E aí eu fazia todo de uma vez, né? Não repartia ao longo do dia, não. Então eu não conhecia outro tipo de oração. E aí eu pulei e eu fazia mais ou menos o seguinte: separava um horário assim de a vela e tudo mais, aí ajoelhava lá numa mesinha que tinha próximo da minha cama, e aí eu ia lá e rezava o rosário inteirinho. E aí aquele era o meu momento de oração, né? Foi a partir daí que eu comecei. Aí eu fazia isso todo dia. Se fazia à tarde, eu lembro que eu ficava de joelho, meu quarto era muito quente. Eu lembro que chega suave, assim, demorava. E aí eu lembro que isso foi algo que me alimentou muito na fé. Algumas vezes também eu cheguei na paróquia próxima da minha casa, depois da missa, eles iam expor Jesus lá na capela no canto, né? E aí, às vezes, eu ia para lá à tarde, ficava e rezava o rosário inteiro lá. As velhinhas rezavam as minhas Ave Maria, né? Aí eu já entrava junto lá com as minhas orações e a gente ficava rezando junto. E depois terminava o meu rosário, eu ia para casa. Tá vendo? As velhinhas sempre salvam. As velhinhas da igreja sempre salvam a gente. Tem como não...
Eu costumo dizer para os meninos que eu quero, depois que os meus filhos estiverem grandes e tudo mais, eu quero ser os velhos de igreja, fica lá rezando, tá lá o tempo inteiro na paróquia, na capela, para ver só com o Senhor. Nossa, deve ser. Ai, então, como essa prática do Santo Rosário influenciou na sua relação com Deus e com Nossa Senhora? Como foi? Como é a experiência e como tem sido a experiência, né? Como foi? Eu, diante de conseguir conciliar e tudo mais, como eu tinha bastante tempo, eu fui me aprofundando, né? Então, a gente vai indo por etapas, né? Então, por exemplo, eu começava a rezar, aí depois de um tempo eu já sabia os mistérios de cor. E aí eu comecei a procurar, por exemplo, como rezava em latim, comecei a procurar outras coisas que fundamentassem isso, né? E aí, indo de pouco em pouco, a gente vai juntando. E aí vira algo assim mais concreto, né? Eu lembro que depois dessa caminhada de conseguir estabilizar e dizer, tipo, cara, eu rezava o rosário todo dia. E aí eu lembro que isso era algo que eu até queria falar para as outras pessoas, né? E isso foi influenciando, assim, tudo que eu tinha, porque eu rezava o rosário e eu queria falar disso para as pessoas e eu partilhava isso com os meus amigos, né? Tipo, cara, como fez diferença na minha vida poder começar. E isso foi melhorando a minha vida espiritual como um todo, né? Então, uma coisa foi puxando a outra, meio que eu comecei com essa devoção à Nossa Senhora. E aí isso me fez ir mais à missa e participar mais das atividades na igreja, buscar livros que... Eu lembro que eu queria comprar todos os livros de Nossa Senhora que eu vi na minha frente. E aí, assim, Nossa. isso foi o que transformou a minha vida como um todo, né? Porque eu olhava o cotidiano que eu tinha e eu simplesmente queria mais, queria mais. E assim, como eu falei para você, foi na minha fase já de jovem, então eu tinha tempo para as coisas. Tempo, assim, livre, né? Não que eu não tivesse as minhas responsabilidades. Mas assim, quando a gente é mais novo, a gente não basicamente. Então eu gastava meu tempo fazendo essas coisas. Aí eu parava para ler, parava para ver informação. E aí isso foi. Eu fui começando a ter mais intimidade com Deus, eu fui começando a ter de fato uma vida espiritual como se espera de um católico, né? Não que eu voasse nas asas do Senhor, mas era Tava aquela. quase. Eu lembro de ver nas histórias dos santos, até dos santos que levitavam, e eu ficava, gente, aquele início de caminhada, né? Uhum. Será que um dia eu vou chegar lá? Pobre de mim. E você fala, né, que quando você partilha que quando era mais jovem você tinha uma realidade de tempo, né? E aí, de fato, quando a gente começa a ficar mais adulto, trabalho, e aí vem casamento, tudo, né? Como foi para você esse choque de realidade, de se tornar adulto, tem as obrigações, vem mais trabalho, assim, como é que foi para você conciliar isso com a sua vida de oração? Interferiu alguma coisa na sua devoção ao Santo Rosário? Como é que foi essa experiência? Então, a gente vai chegando nessa parte de adulto, né? E aí surgem outras responsabilidades, né? Sim. Eu comecei a trabalhar, e eu ia para o trabalho de metrô, e aí eu lembro que às vezes eu ia de ônibus também, né? Mas enfim. E aí eu pegava esse tempo para rezar o meu rosário, né? Aí na volta eu ia rezando, voltava lendo. Eu lembro que início de caminhada é um negócio tão engraçado. Eu lembro que eu rezava a Salve Rainha de joelho no meio da parada, assim. Gente! E aí o pessoal ficava me olhando. Acho que você já viu aqueles rosários que é. Rosário Eu já tive um. não é só o texto. Eu lembro que eu ajoelhava no meio da parada, assim, aí eu fechava os olhos, rezava a Salve Rainha e continuava a vida, né? E aí as pessoas ficavam me olhando assim e tudo mais. E aí eu aproveitava esse tempo. Depois que eu casei, eu separava. Foi assim, foi meio conturbado para mim conseguir unir aquilo que era a minha vida de oração convivo com a minha esposa, né? E aí
Eu lembro que nos primeiros meses eu patinei pra caramba, assim, tipo, falar, cara, onde é que eu vou colocar isso aqui? Mas, assim, o viver de Deus é muito colocar Deus como prioridade, né? Então, assim, Uhum. tem coisas que são secundárias na vida. Então, hoje em dia, rezar é a prioridade. Separar um tempo. Eu lembro que o Tainá estava até falando sobre isso semanas atrás na comunidade, que se você não tem tempo para fazer as coisas da comunidade, a comunidade não é a sua prioridade. Exato. E aí entra nesse mesmo contexto a nossa vida de oração, as coisas que eu fazia, como eu me organizava. Porque, assim, se eu não consigo. Claro que surgem imprevistos e tudo mais, mas eu colocava. Por exemplo, eu não gosto muito de rezar à noite, porque de noite eu já tô devagar. A bateria já tá. Tipo, e assim, como eu trabalho com design, eu tenho muita informação ao longo do dia. Então, para eu ficar viajando nas minhas orações, é complicado. E aí eu prefiro rezar de manhã. Então, assim, eu sempre separo o horário antes de começar as atividades aqui em casa para rezar. A gente vai precisar sair às 8 da manhã porque a gente tem um compromisso. Eu tenho que levantar mais cedo para rezar, rezar assim, pelo menos a minha oração pessoal, né? Porque o texto é algo que a gente consegue incluir ao longo do dia, mas a minha oração pessoal tem que ser feita pela manhã. E Sim. aí é uma coisa que eu fui conseguindo melhorar, conciliar e tudo mais, e que faz total diferença na minha vida ao longo do dia, né? Porque, assim, das vezes que eu errei na minha oração e não rezei de manhã porque eu fiquei com preguiça, ou porque surgiu um imprevisto, ou porque eu não dormi direito, ao longo do dia foi, tipo, muito mais difícil conseguir se concentrar nas coisas, conseguir manter a paciência com as atividades que surgiram no dia a dia. E aí assim, rezar para mim de manhã é crucial e foi algo que eu fui adquirindo com o passar do tempo, né? Que a partir da minha jornada de me entregar e tudo mais, de buscar a Deus, trouxe para mim um encargo para que eu pudesse ser quem eu sou hoje e conseguir. É isso. Você falando da oração da manhã, né? O Tai fala muito isso nos cursos de oração, né? Ele sempre indica que nós comecemos um dia com oração, justamente porque durante o dia nossa cabeça vai estar muito cheia, então a gente não vai conseguir se dedicar de tal forma como merece, né? A santa oração. E é bem isso, né? Você foi falando da vida de casado, da oração, e aí também a gente vê a importância da virtude da ordem, né? Para poder saber conciliar os horários, ter uma disciplina na vida de oração, na vida cotidiana também, né? Então eu vejo que a virtude da ordem também se encaixa muito bem, perfeitamente na vida de oração. Para a gente poder ter um tempo para oração, para silenciar um tempo de oração pessoal, né? Pode também ter a oração comunitária, mas é preciso ter a oração pessoal. E a gente vai percebendo, né, com o longo dos anos, que aquela vida de oração, eu lembro que uma vez, falando com o Tai, né, que eu sentia falta de algumas coisas da Legião de Maria, e aí eu falei, porque na época da Legião de Maria eu fazia tal, tal, tal. Ele falou assim, mas se você for olhar hoje a sua caminhada, isso, ele falou para mim isso tem 7 anos, né? Como melancólica, né? Aí ele falou, eu falei assim, eu sinto falta porque na Legião de Maria eu fazia tal coisa. Ele falou assim, mas se você for olhar hoje, isso já não satisfaz o seu espiritual, né? Porque a gente acaba querendo mais e mais. E aí eu falei, de fato, conforme a gente vai avançando com o tempo, na caminhada, uma Ave Maria já não é suficiente, né? Então é muito interessante como Deus vai meio que crescendo, crescendo, crescendo em nós a vontade da oração, sem perceber, né? É uma coisa gradativa, vai aumentando aos poucos. E você falando da devoção, da oração, eu queria saber se você em algum momento passou por alguma dificuldade que você viu que foi o Santo Rosário que veio como uma resposta, um milagre, porque nós ouvimos muitos relatos, né, de que as pessoas estavam passando por tal dificuldade, por algum empecilho, e aí rezou o Santo Rosário e veio, né, a resposta que tanto esperava, alguma coisa assim. E aí eu queria saber se você teve algum relato ou tem algum testemunho para nos contar referente ao Santo Rosário, né, que é uma devoção muito propagada, mas também é uma devoção que tem muitos milagres a serem falados e nem todos são conhecidos, né? Pode falar pelo menos uns 5, tá? A gente ainda tem tempo para. Eu me lembro de quando falaram que era sobre o Rosário, né, que eu estaria aqui hoje, eu comecei a
buscar na minha cabeça, né, coisas que remetessem a isso da minha história. Essa história é até um pouco engraçada, assim. Aconteceu um tempo atrás, acho que muitas pessoas já passaram por isso na vida. Eu me recordo que eu comecei a namorar a Leide a gente se conheceu na escola, mas a gente não tinha ligação nenhuma, já tinha visto ela na escola, mas a gente se aproximou na igreja, né? E aí ela morava próximo da paróquia, que é mais ou menos hoje próximo onde a gente mora, e eu morava mais lá para cima, mais lá para cima. Então, algumas das vezes eu tinha que ir embora de bicicleta, às vezes acontecia, por exemplo, tem festa na paróquia, então a minha bicicleta ficava aqui nela, às vezes eu ia de ônibus, né? Às vezes deixava a bicicleta lá, porque veio de outro compromisso. Por exemplo, imagina que a gente ia no shopping, eu tinha que deixar ela em casa. Desci com a bicicleta, a gente ia de ônibus, voltava, a minha bicicleta estava aqui, eu ia para casa, mas às vezes a bicicleta não estava aqui na e aí eu tinha que voltar. Às vezes eu não tinha dinheiro, tinha que voltar a pé e assim, moro na Ceilândia, é perigoso. E eu muitas vezes estar indo para casa e rezando e tudo mais, aquele sentido de tá vindo um noinha na sua direção e você preocupado. E eu me recordo que uma vez eu estava no ônibus, no fundo do ônibus, assim, e aí o cara entrou, ele anunciou o assalto, e aí eu tava, tipo, bem atrás mesmo, né? Aí eu lembro que eu tava rezando e tudo mais, tava indo para casa. Aí ele pediu o celular de algumas pessoas e tudo mais, e eu pedi a Nossa Senhora que ficasse tudo bem, né? Eu tinha o meu celular e tudo mais. E aí eu falei para Nossa Senhora que cuidasse de mim, que não me matasse, pelo menos, né? E aí, mas se morresse também, esperava que Nossa Senhora me levasse a bicicleta. E aí eu lembro que ele se aproximou, assim, umas 2 cadeiras de ônibus. E ele pegou e tomou o celular do rapaz, e tipo, quando ele ia meio que se aproximar de mim, ele virou e pediu pro motorista abrir. E aí eu fiquei, porque assim, ele olhou para mim, sabe? E aí ele desceu, assim, pode parecer bobo e tudo mais, mas assim, na hora para mim fez todo sentido, e tipo, eu me senti aliviado, tipo, eu tinha confiança que ia ficar tudo bem, que talvez eu tivesse que entregar meu celular para ele e tudo mais, e seria um prejuízo ter que entregar meu celular para ele. Mas aconteceu, eu tava rezando e aí, tipo, ele simplesmente desceu e foi embora. E aí o motorista continuou, e eu desci para casa. E assim, quantas vezes na história do nosso cotidiano a gente coloca situações de desespero em que Nossa Senhora tá ali e você grita como uma criança para ela, tipo, mãe, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. E isso aconteceu e, assim, claro que tem tantas outras histórias, mas no cotidiano da nossa vida é isso que acontece, né? Seja uma situação simples ou seja uma situação muito mais complicada. Nossa Senhora está ali quando você reza e, confiadamente, a gente entrega nas mãos dela e pede que seja feito melhor, ainda que não seja de acordo com a gente quer, mas sabendo que Nossa Senhora é nossa mãe, que ela cuida de nós. É muito... Eu também tenho, assim, um testemunho, né? Eu lembro que uma vez eu estava procurando um apartamento, né? Eu precisava sair da casa da minha mãe, e aí eu estava procurando apartamento e nada de encontrar. E aí eu sempre falei assim para o senhor, eu falei, senhor, eu quero um apartamento que eu possa olhar o céu, porque eu gosto muito de rezar à noite olhando para o céu, né? E aí eu ficava, não, senhor, tem que ser um apartamento que eu possa olhar para o céu. Aí minha irmã foi olhar um apartamento e nada. Eu falei, mãe, não dá para olhar para o céu? Ela falou, não. Aí foi olhar outro apartamento e nada. Aí eu falei, não, mãe, pede aí, mãe, intercede aí por mim, porque eu preciso de um apartamento que eu possa olhar para o céu e possa rezar, e possa contemplar e tal. Aí a irmã falou assim, eu falei, mano, faz o seguinte, daqui a uns 30 minutos a gente olha de novo, eu vou almoçar. Quando eu voltei, ela falou assim, Paty, olha esse apartamento aqui. Cara, questão de segundos, assim, tinha uma vista para poder rezar, né? Aí eu, vai lá. Aí ela foi lá, aí eu, mãe, intercede aí para esse apartamento ser nosso, que não sei o quê. Tem que ser esse apartamento e tal. E aí a minha irmã falou assim, tem um casal na frente, né? Mas o dono falou que gostou da gente e tal, porque a gente é quieta, só é nós duas, a gente não gosta de festa. Eu falei, não, tá tudo certo, vai ser nosso, porque Nossa Senhora tá à frente.
E aí não foi que a gente fechou, eu falei, ai meu Deus do céu, foi muito legal assim a experiência, sabe, de entregar e confiar, foi muito, fora as outras que a gente vai vivenciando também. Você estava falando aí de família e tudo mais, eu tava, a minha última irmã, que nasceu a mais nova, a Cecília, quando a minha mãe foi para o hospital, ela passou muito tempo lá aguardando, né, atendimento, e aí a minha irmã teve complicações no parto por conta do tempo que levou para atender a minha mãe, né? Ela teve algumas sequelas, teve que ficar bastante tempo no hospital. E aí eu lembro que para minha mãe era muito uma angústia de ter que ficar lá esperando, que a minha mãe ficou de alta, a minha irmã ficou no hospital em torno de uns 15 dias, mais ou menos. E aí ela recebia leite pelo nariz, né? Recebendo os cuidados médicos e tudo mais, acho que ela ficou assim, em torno de uns 4 dias com o aparelho, e aí ninguém podia entrar para ver, era só meu pai e minha mãe, né? E a minha mãe, assim, angustiada de ter que ficar lá, chorava muito, e eu lembro de rezar continuadamente para que Nossa Senhora cuidasse dessa situação, né? E aí eu lembro que eu descobri que tinha uma capela lá no hospital. É claro que quase todos os hospitais têm capela. Mas na hora a gente não... né? E tem detalhes, as capelas sempre ficam escondidas. E aí eu descobri que tinha capela, então sempre quando eu ia visitar ela lá, eu ia lá na capela. E a capela era de Nossa Senhora. Eu lembro disso, tá? A gente estava rezando no rosário e tudo mais. E tinha uma imagem de Nossa Senhora assim do lado do sacrário, e eu fui pedir para Nossa Senhora, para mim, pela vida da minha irmã, né? Porque, assim, tinha os certos riscos na vida dela e tudo mais. E aí eu lembro de sair de lá, tipo, confiante, tipo, vai dar certo. Nossa Senhora vai tirar minha irmã desse hospital. E a minha mãe chorava, e quando a gente ia embora, né, ela ficava muito triste. E aí eu lembro de falar, Nossa Senhora, intervém diante dessa situação. E aí eu lembro que passou, acho que uns 2 dias e tudo mais, os médicos passam assim, em horários diferentes, né? Aí ele falou, não, pode vir buscar a gente que a Cecília vai estar de alta. E aí a gente foi e buscou ela, e aí minha mãe ficou toda feliz e tudo mais. Eu lembro de, antes de ir embora, né, passar lá na capela, e Senhora, porque a minha irmã ia para casa. Nossa, é muita coisa, assim, você vai falando da sua família, eu sou fruto, né, também de devoção à Nossa Senhora, né, eu nasci prematura, eu cabia na mão da minha mãe, né, então, eu nasci bem pequenininha, então, os médicos já diziam que eu não ia sustentar, né, e aí a minha mãe me consagrou a Nossa Senhora Aparecida, justamente porque eu não tinha, né, como eu era muito pequenininha, eu não tinha, né, eu não ia crescer, né, não ia durar muito tempo. E a minha mãe consagrou a Nossa Senhora Aparecida justamente por isso, assim. E aí eu cresci com essa devoção, né, a Nossa Senhora Aparecida. Eu lembro que toda quarta-feira minha mãe acendia uma velinha para Nossa Senhora. Depois o meu tio se acidentou feio, e aí eu também rezava pela Nossa Senhora toda quarta-feira, e aí vai crescendo mesmo essa devoção. Eu lembro que eu sempre escutei que quando você vai olhando o relato da sua história, você vai vendo detalhes da sua vocação na sua história, né? E a mesma coisa assim, quanto à vida comunitária, quanto ao chamado à vida comunitária, né? A gente vai vendo os traços da nossa história. E com Nossa Senhora não foi diferente comigo, né? Eu vejo a questão do apartamento, a questão de relacionamentos, a questão comigo mesmo, né? De ser um exemplo de milagre. Então, Nossa Senhora sempre vai estar ali. Eu lembro que quando a minha irmã teve um problema de saúde, eu estava na comunidade já, foi no meu Via Crucis, e aí ela foi ficar no hospital, eu tive que ficar com ela, lá tinha uma capelinha também. E aí eu levei uma Nossa Senhora miniaturinha, assim, né, uma Nossa Senhora das Graças, para ficar no hospital. E minha irmã era evangélica, mas não participante, né, só fala da boca para fora. E aí eu levei Nossa Senhorinha, ela, ué, quem você trouxe isso? Eu falei, não, vai ficar comigo aqui no hospital, vai ficar aqui comigo. E aí tinha uma senhorinha do lado dela, assim, com a filha bem doentinha. Aí ela viu que eu ia pra capela rezar, né? Ficava na hora do almoço, minha irmã almoçava, eu falei, vou pra capela. Era sempre assim, todo dia, fazer esse percurso. Até que a senhorinha falou assim, você vai todo dia rezar? Eu falei, vou todo dia entregar minha irmã pra Nossa Senhora, pra tirar logo minha irmã daqui. Aí ela falou assim, então reza pela minha filha,
porque rezando pela minha filha, vai que ela sai logo. Falei, vou fazer o seguinte, eu vou dar para a senhora, Nossa Senhora. Ela vai cuidar da sua filhinha, pode ficar com Nossa Senhora para a senhora. Aí ela falou assim, não, pode ficar, é sua. Eu falei, não, pode ficar. Se ela veio para cá, tem um propósito. E aí, 2 dias depois, essa menininha também recebeu alta, sabe? Então, assim, realmente são detalhes, né? Eu levei a imagem com um propósito, chegou lá, Nossa Senhora foi para outro lugar com outro propósito. Então, eu acho que ela sempre dá os seus jeitos, né? Ela sempre intercede. Então, não tem como a gente viver essa experiência mariana e não se apaixonar por Nossa Senhora, né? Eu fiz a consagração à Nossa Senhora, tem pelo menos, eu acho que vai fazer uns 10 anos, eu tenho até que ver direitinho o tempo, mas quando eu me consagrei, eu lembro que eu me consagrei porque estava todo mundo se consagrando, né? Só que assim, todo mundo falava assim, Paty, se você já tem... Porque eu gostava muito de rezar na Legião de Maria, eu que levava a imagem de Nossa Senhora, sabe? Ela ia para minha casa, ficava a semana toda, no domingo eu levava para a Legião de Maria e eu trazia para minha casa de novo, não deixava ir para casa de ninguém. E aí o pessoal falou assim, você conhece a consagração? Eu falei, não. Eu falei, mas tem Nossa Senhora? Aí tem. Eu falei, então vou fazer. E aí, fazendo a formação com o Maiano, lendo o tratado, eu fui vendo a beleza, né, de Nossa Senhora, uma beleza que eu não conhecia. E aí, de fato, assim, a consagração foi o que me sustentou na minha vocação, né? Hoje eu tenho mais do que plena certeza disso, né? Porque se eu ainda tinha algum receio, eu não tive mais. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Nossa Senhora cuidou de mim em cada detalhe, assim, sabe? As dificuldades com a minha mãe, as dificuldades enquanto pessoa, mas eu vejo em cada detalhe, eu vejo Nossa Senhora muito presente ali, sabe? Que hoje eu vejo que eu tenho uma aproximação com ela forte, justamente no sentido da maternidade, de ver que eu tenho uma mãe que intercede por mim, sabe? Que eu não estou sozinha, apesar de muitas vezes parecer. Então, eu acho que é como você falou, quanto mais a gente vai conhecendo, quanto mais vai contemplando, quanto mais vai rezando, vai tendo uma experiência diferente, né? Como eu falava com o fundador na nossa formação de discípulo. O que eu vivi com Cristo, assim, do meu acidente, é uma experiência que eu posso falar para as pessoas, mas o que eu vivi, só eu vivi, né? Só eu vivenciei. E eu penso que a devoção mariana é a mesma coisa. A gente pode levar o testemunho para muitas pessoas, né? Mas tem algo particular nosso, né? O que nós estamos fazendo nessa noite é testemunhar os milagres que ela já fez na nossa história, mas há algo particular que só nós vivemos, né? Assim como o amor de Deus por nós, né? É algo muito particular, mas que nós conseguimos levar para outros, né? Certo. Você estava contando aí sobre esse negócio de imagenzinha. Eu lembro que a minha mãe ganhou um carrinho de bebê para colocar. Eu não lembro se foi qual dos meus irmãos foi, mas eu lembro que a minha mãe não tinha percebido, mas dentro do carrinho tinha uma imagem de Nossa Senhora. Vou até te mostrar que ela fica aqui no Gente! Meu trabalho. Que gracinha! Eu lembro que eu tava fuçando o carrinho lá, tipo, mó aleatório. E aí eu achei a imagem de Nossa Senhora, eu fiquei assim, gente. E aí eu tenho ela já há bastante tempo, né? Tipo, do tempo que eu trabalho, eu sempre coloco ela. Eu lembro que nessa época de pandemia, fechou lá o trabalho, né? As coisas ficaram lá. E aí, tipo, eu vim pra casa, foi mais ou menos quando eu casei. E aí, tipo, as minhas coisas ficaram lá. Então, tipo, garrafinha, livre, e essa imagem da senhora tava lá. E aí, esse lugar lá tava reformando. E aí eu mandava mensagem só, e aí, quando é que a gente vai poder ir buscar nossas coisas e tudo mais? Aí, tipo, mó chatice para conseguir entrar lá. E aí, aí tudo ficou home office, né? E eu agoniado, tipo, caraca, tem que buscar a Nossa Senhora. Tá? Eu tinha uma garrafa, outras coisas lá, mas eu só queria saber disso. E aí eu falava, não, tem que ir lá buscar, tem que ir lá buscar. Aí eu perguntava, pessoal, não, vocês viram o negócio, mandava uma mensagem nos grupos lá, vocês viram o negócio meu? Não tem nada disso aqui não, nessa sua mesa não tem nada. E eu, cara, pegaram a minha imagem, velho, não sei, eu pensando, o que fizer com a minha imagem abençoada, como é que pode? E aí enchi o saco até que fui lá, virei, e não achava. Aí jogaram as minhas coisas lá num canto, lá até que eu achei, Nossa Senhora trouxe pra casa e tá aqui, assim. Essa é a imagem da Nossa Senhora de Lujan.
Argentina. E aí eu não... Sim, a gente conhece aparições mais famosas, imagens mais aqui do lado e tudo mais, e eu tenho muita vontade de ir na Argentina para conhecer. A imagem é bem bonitinha e tudo mais, a história dela é muito legal também. Igual de Nossa Senhora Aparecida, né? Sim. Nossa Senhora... Eles tinham uma imagem e aí eles colocaram ela dentro de uma carroça. E aí a carroça não saía do lugar. Gente! Eles arrastavam, queria... Aí quando eles tiravam, tipo, a carroça ia andar. Quando eles colocavam a imagem dentro da carroça, que eles queriam levar para outro lugar, a imagem não saía do lugar e a carroça está lá no peso danado. Até que eles foram rezar e eles entenderam que Nossa Senhora queria alguma coisa naquele lugar. E aí eles fizeram a igreja lá, né, o santuário, e aí colocaram a capelinha lá simples, e conforme isso foi crescendo a devoção, muitas pessoas passavam por lá e elas iam recebendo graças, né? E aí fez o santuário mais ou menos como é Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa! Eu fui doido para ir lá e, assim, traz todo um sentido de poder viajar. Quando eu ia além de casou, a gente queria fazer a lua de mel em Buenos Aires, né, e poder, que é próximo de Luján. Só que estava tudo fechado e nunca deu certo de lá, mas esse sonho de poder ir lá na Argentina e visitar a Catedral de Nossa Senhora. Você é consagrada Nossa Senhora de Luján? Não, o meu é Nossa Senhora de Fátima. Meditar o rosário, né, não é uma oração repetida, né, como muitos falam, mas é contemplar a vida, né, de Nosso Senhor. Eu queria saber de você como é essa experiência de contemplar cada mistério, de viver essa experiência aqui de forma única, né? Por mais que seja já os textos meditados ali contemplados, mas eu queria saber de você como é essa experiência, sabe? De contemplar as dores, as alegrias. Uma das primeiras coisas, depois que eu comecei a rezar frequentemente, é que eu queria decorar. Porque, assim, no início a gente vai no livrinho, né? Tudo lá, a gente vai pegando o livro sempre, mas, assim, nem sempre tem o livro, né? E aí eu lembro que eu queria decorar. Então, assim, eu ia rezando e tudo mais. E aí eu me lembro os livrinhos têm, tipo, o mistério e tem, tipo, uma pequena reflexãozinha embaixo, geralmente. Né? E eu me lembro sempre de ler aquilo e ficar com isso no coração. Então, assim, ao longo conforme eu vou rezando, tipo, vai me trazendo aquelas palavras da meditação junto. E aí, conforme eu fui fazendo, tipo, isso ficou gravado em mim. Então, assim, eu rezo e aí eu vou colocando na minha cabeça, tipo, toda a situação que Nossa Senhora embalou o menino Jesus, que ela saiu correndo para a casa de Isabel, que ela estava lá nas bodas em Caná, e aí, às vezes, no meio dessa situação, eu coloco uma prece, né? Nossa Senhora vem em encontro dessa situação que eu estou passando, e aí é interessante como isso vai aperfeiçoando a vida, né? Porque, tipo, você estava falando, o pessoal diz que a oração do texto é muito repetitiva e tudo mais. Aí você começa, é muito uma questão de conforme você coloca a sua vida em oração, né? Tipo, você deposita a sua alma diante disso, fala, Senhor, cuida disso, cuida dessa situação, até mesmo nas preces, né? Quantas vezes a gente coloca no início das preces, tipo, Senhor, pelas situações que eu nem me lembro, pelas pessoas que eu preciso rezar e eu não sei que eu preciso rezar, tipo, eu entrego nas suas mãos isso aqui. Quantas vezes acontece, por exemplo, situações na nossa vida comunitária que a gente está ali rezando? Isso eu estava com essa história na cabeça, era para falar. Só abrindo um parêntese aqui. Estava falando de história, a gente estava na comunidade. Não vou lembrar agora quando, mas eu lembro que a gente teve uma formação. Se eu não me engano, foi esse ano, na época da Páscoa, no sábado, né? A gente foi para a formação de manhã, e aí foi tudo muito legal, aconteceu e tal. E aí depois a gente foi arrumar a casa para sábado de aleluia, né? A gente foi limpar tudo e tudo mais, o Tainan fez formação de manhã, mas aí foi tudo muito rápido. E eu lembro que a Sara, a filha da Camila,
tava com os problemas de saúde, Sim. correria do hospital e tudo mais. E aí a gente terminou de limpar a casa e tudo mais, a gente tava lá, tipo, parado, meio que sem fazer nada, porque já tinha terminado de limpar tudo que tinha para limpar, né? Eu meio que só esperava, as pessoas já tinham ido embora. O Paulo teve a ideia de chamar a gente para rezar, tipo, gente, vamos rezar o texto? E aí, tipo, um pouco antes a Camila tinha falado, não tô conseguindo alguma coisa pra Sara, eu não lembro se era medicação. E aí o Paulo chamou a gente pra rezar, a gente foi e tudo mais, cantou música, sentou lá, não tinha as cadeiras ali, né? Tava todo mundo sentado no chão fresquinho e tudo mais. E aí a gente cantava as músicas pra Nossa Senhora e tudo mais, foi um negócio muito simples, assim. Vamos rezar pela Camila, pela Sara, pela família deles, que Deus possa abençoar e tudo mais. Eu lembro que a gente não terminou de rezar nem a primeira dezena, e aí eles conseguiram o que eles estavam precisando. E eu lembro que todo mundo ficou assim, eu lembro até o Homero estava do lado assim, ele falou, gente, eles conseguiram, e a gente ficou feliz, assim, então vamos continuar. Caraca, que massa! A gente cantando e dessas coisas que acontecem na nossa vida comunitária, né? E aí, só para terminar, que agora eu fechei o parênteses, Nossa Senhora vai se colocando diante da nossa vida, né? A gente precisa perceber esses toques de mãe. Às vezes, eu gosto muito de lembrar de situações que tem Nossa Senhora no meu cotidiano. Eu gosto muito de falar disso para as outras pessoas, para que as pessoas... Porque, assim, Nossa Senhora, ela aumenta a nossa fé. Muitas vezes a gente está lá desanimado e tudo mais. Eu partilhava escutar ainda esse ano na época da Páscoa, que a gente vai de manhã, a gente vive a sexta-feira da paixão inteira, né? E aí dá com aquela situação, eu sou Judas, eu sou Judas, eu sou Judas, e no sábado de manhã a gente amanhece na casa de Nossa Senhora, recebendo os cuidados dela, gente, cuidar de nós, de nos aproximar de Cristo, né? De tipo, ei, ele vai ressuscitar. Ei, sabe que na sexta-feira você estava lá, foi você que foi o culpado. Mas no sábado Nossa Senhora tá lá, ela te pega pela mão e ela, ei, ele vai ressuscitar. E assim, o nosso texto, no geral, né, tem que ser assim, de tipo, colocar Nossa Senhora ao longo do nosso dia mesmo, de dizer para ela que Nossa Senhora cuida dessa situação aqui, colocar a meditação do nosso rosário, as contas, a gente ir pedindo a Deus que nos faça experimentar aquilo ali que ele está vivendo, de colocar a nossa vida, a nossa história naquela situação de o Senhor estava ali, ele foi transfigurar, e ele estava ali, ele brilhou, você está lá, do lado de Pedro, assistindo toda a situação. É a nossa vida ali, tipo, a gente meditar isso todos os dias, colocar-se diante de Nossa Senhora e ver que o menino nasceu, Nossa Senhora ficou lá preocupada, onde é que esse menino foi parar? Não, ele deve estar com José, ele descobre que não está com José. Essa é a loucura do nosso cotidiano. A gente se colocar na história de Deus, na nossa história mesmo. Nossa, é muito interessante você contando, porque é realmente isso. Eu penso que a devoção do Santo Rosário é o mesmo da passagem bíblica, né? Das passagens bíblicas, de pegarmos uma passagem bíblica e sermos o protagonista ali da história, né? Justamente porque alguns personagens não têm nome, justamente para nós podermos meditar, né? Sermos ali. E o Santo Rosário nos dá essa proporção, né? Eu sei que tem pessoas que... Quem sou eu? Mas eu sei que tem pessoas que rezam o texto muito rápido, pelo seu dia a dia, tudo, mas eu já não consigo, sabe? Eu já sou mais contemplativa nesse sentido, de rezar, de imaginar, e como a minha imaginação é muito fértil, se deixar, vai o dia todo, mas é muito isso, assim, sabe? É contemplar no nosso ordinário, no nosso dia a dia, né? Trazer para a nossa realidade. Tem um livro, A Prática da Presença do Amor. A prática de alguma coisa, depois o Abílio até coloca aqui para nós. É a prática do amor, alguma coisa assim, eu vou pegar direitinho. Que ele fala justamente isso, né, de contemplar a oração no nosso dia a dia, né, contemplar a oração lavando uma louça, contemplar a oração ouvindo uma música, assim, no dia a dia mesmo. E o Rosário faz isso com a gente, né?
Claro que tem que ser num local silencioso, tem que ter todo um preparo para contemplar. Isso mesmo. A prática do amor é isso. E é justamente isso, é você pegar o seu dia a dia, porque nós temos um dia a dia bem corrido, né? Até porque hoje você trabalha junto, então a gente sabe que é super corrido, mas ainda assim, no pouco do dia a dia, saber fazer a oração, né? Virar uma oração. E é justamente isso, é no pouco do dia a dia, saber viver a oração, contemplar a oração. E você falando tudo isso, falando da vida dos santos, me veio uma pergunta. Na leitura dos livros, dos santos que você já leu, qual foi o santo que mexeu com você e que fez associar ao rosário, a meditação do Santo Rosário? Teve algum santo que você falou assim, nossa, ele viveu, eu estou vivendo isso também, ou você lendo ele, você lembrou do Santo Rosário? Teve alguma experiência assim? É engraçado que eu até pensava sobre isso durante o dia, né? Gente! Eu gosto muito de São Maximiliano. Eu li Santo Afonso Maria de Ligório. Gente, Mas, enfim, São Maximiliano. Gosto muito da história dele, assim. Todos os santos, tem muitos santos de Nossa Senhora. Sim. Isso e tudo mais. Mas, assim, a história de São Maximiliano, para mim, foi o santo que me escolheu. Falou, cara, é esse. Tem até aquele ponto, a gente fala, não é você que escolhe o santo, né? É ele que te escolhe. Sim. E aí já entra junto naquela questão da história, né? Eu morava em Águas Lindas e aí eu fui batizado de área grande, né? Eu tinha, sei lá, tipo, uns 8 anos. E aí eu fui vivendo a minha história com Deus e tudo mais, e aí depois a gente começa a olhar as coisas do passado e a gente começa a ver os sinais de Deus ali. Uhum. Eu fui batizado na paróquia de São Maximiliano, lá. Nossa. E assim, já tinha o tchan dele, tipo, cara, é isso, esse menino aqui vai ser meu. E tem até eu lembro a primeira vez que eu fui no Jardim da Imaculada, lá na cidade ocidental, assim, diante de pesquisar as histórias de São Maximiliano e tudo mais que ele vivia, a gente foi para vender camiseta e tudo mais. E aí era um Canta Jardim. Eu lembro que a gente estava do lado de fora, porque para ficar lá dentro tinha que pagar, né? Sim. Era eu e o Gabriel. E aí eu lembro que eu pisava dentro do Jardim da Imaculada e eu começava a chorar. E eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Aí eu saía, tipo, passava. E aí eu lembro que eu pisava de lá. Isso aconteceu assim o dia inteiro, além de estar de prova. E assim, lá é muito grande e tudo mais. E lá tem a história, de fato, de como os padres, os freis vieram lá da Polônia para evangelizar aqui. Quiseram trazer aqui para essa região o sentido de construir uma cidade para a Imaculada. Então, tipo, lá é muito enorme. E, assim, São Maximiliano tinha esse desejo de construir cidades para Nossa Senhora. Cidades que fossem inteiramente para ela. E eu lembro de olhar assim, tem uma imagenzinha, tipo uma torrezinha lá. E eu chorava de ver, tipo, tudo que aconteceu na vida de São Maximiliano, que, tipo, culminou ao ponto de eu estar ali naquele momento e ver, tipo, tudo aquilo que foi construído de uma maneira que Deus me chamasse para aquilo, entendeu? Para viver. Você estava falando sobre essa questão do texto, do santo, de como um santo que chamou a sua atenção e tudo mais. São Maximiliano, ele é um santo polonês, né? O nome dele era... Agora eu esqueci o nome dele, mas eu ia falar que é Francisco, mas não é Francisco, não. Francisco é o nome do irmão dele. Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, né? E aí ele sofria muitas perseguições e tudo mais. E ele tinha esse desejo de construir cidades para Nossa Senhora. E, assim, isso me chamou muita atenção porque Nossa Senhora aparece para ele quando ele era pequenininho e ela oferece para ele 2 coroas. Uma vermelha e uma rosa. Uma vermelha e uma rosa. Uma vermelha e uma branca. Aí uma era o martírio e a outra era a pureza, né? E aí ela pergunta qual que ele quer, ele fala que ele quer as 2. E aí a vida dele vai, acontece tudo mais.
só para resumir, que eu já tô falando pra caramba, ele tava para morrer, né? Ele deu a vida para que um pai de família vivesse. Sim. E aí o cara lá, o comandante, chega na situação e fala que o Raimundo vai morrer. E aí ele chega na situação e fala, não, eu quero ir no lugar dele. E aí as pessoas ficam chocadas, né? Ele ficou num bunker, é mais ou menos uma prisão subterrânea. Sim. E aí ele ficava... Eu lembro que isso é muito marcante para mim na minha história, né? Ele estava sem comer, porque a ideia é que ele ficasse lá nesse bunker o tempo inteiro, sem comida. Até que eles morressem e eles fossem jogados na vala, como aconteceu na guerra. E assim, os relatos dos livros falam que ele tinha muita fé e ele não tinha comida e as outras pessoas estavam desanimadas, mas ele estava lá, atendendo a confissão das pessoas. Sim. E assim, eles se arrastavam dentro da cela. E aí tem um relato dos soldados e falava que a cela dele, eles cantavam músicas para Nossa Senhora, que ele estava ali, ele colocava as pessoas para beijar a medalha de Nossa Senhora, a medalha milagrosa, né, Nossa Senhora das Graças, e ele colocava as pessoas, ele animava as pessoas no ambiente que era um ambiente de desespero, assim, se a gente olhar no sentido. Sim. Era um ambiente, tipo, nós estamos aqui para morrer. E ele trazia a Imaculada naquele sentido de, não, nós vamos para o céu, animando as pessoas a viverem a sua vida espiritual ali no meio do caos e cantando músicas para Nossa Senhora. E eu gosto muito de colocar isso na minha vida. Do tipo, às vezes está tudo um caos, às vezes está uma loucura, mas vamos cantar a Nossa Senhora. Vamos colocar músicas de Nossa Senhora aqui na televisão. Vamos olhar para a imagem da Senhora e dizer, Nossa Senhora, seja bem-vinda no meu lar. É um costume que eu coloquei aqui em casa, por exemplo. A Aurora, essa foi uma da forma que a gente foi introduzindo ela até a rezar. Ela acorda todo dia de manhã, ela dá bom dia para Nossa Senhora. Então, ela passa na sala, ela olha para a imagenzinha que tem aqui no canto e ela, bom dia, Nossa Senhora. Às vezes ela esquece, né? Passa correndo, Aurora, você já deu bom dia para Nossa Senhora hoje? Aí ela fala, bom dia, Nossa Senhora. E ao longo do nosso dia a dia, no cotidiano, ainda que não seja uma situação tão difícil quanto aquela, mas que eu coloco isso na minha vida e eu digo, no meio desse caos aqui, tipo, Nossa Senhora está comigo. E ainda que aos olhos do mundo, aos olhos de tudo, tipo, a situação é difícil, Nossa Senhora está aqui comigo. Vamos cantar a Nossa Senhora, vamos viver a fé, experimentar tudo isso que Deus nos propõe e a partir desse contexto que aconteceu com São Maximiliano há anos atrás. E, tipo, temos o caos, mas Deus está conosco. Não precisamos nos entristecer. Devemos sorrir, cantar e louvar. É isso. Gente, eu tô me segurando para não chorar. Ai, não pode chorar aqui, né? Mas vou chorar nos bastidores. Mas eu tô me segurando para não chorar, até me perdi. Ai, calma aí, Abílio, calma aí, diretor. Eu tô me segurando para não chorar. Mas, de fato, né? Ter Nossa Senhora. Não tem como não ter Nossa Senhora, na verdade, né? Porque ela realmente, ela é aquela mãe que coloca no colo, ela é aquela mãe que exorta quando precisa, mas ela, a todo tempo, mesmo exortando, ela continua sendo carinhosa, né? Não tem como não dizer que não. Já temos 1 hora, né? Dá vontade de continuar falando, porque você vai falando e eu vou me lembrando de todos os momentos que eu tive com ela. Assim, tá sendo muito especial esse episódio, depois eu vou partilhar com você. Mas hoje nós vivemos num momento de secura espiritual, vamos dizer assim, né, para encerrar o nosso podcast. Você vê hoje o Santo Rosário como uma ferramenta poderosa na evangelização e também na disseminação da fé mediante os tempos atuais? Cara, é até engraçado, né? Você estava falando diante dessa sua pergunta, que eu pensava muito sobre isso, né? Eu estava vendo sobre a Batalha de Lepanto, que esse ano fez 450 anos da batalha. Sim.
E aí eu via o padre Overlan falando sobre isso, né? Que quando a gente tem que rezar o nosso texto, quando eles estavam na batalha, eles rezavam para que, não só simplesmente para vencer a batalha, mas para que a fé não fosse danificada, digamos assim. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Sei lá, às vezes a gente tem as missões, a gente vai rezar, reza o texto, mas eu nunca tinha parado para pensar tipo, de rezar com esse sentido de vamos disseminar a fé a partir disso, né? Às vezes a gente está rezando, tá indo trabalhar, é uma coisa que não acontece hoje, mas eu me recordo que quando eu ia trabalhar, via uma velhinha rezando, um senhor rezando no ônibus e via aquela alegria, né? Sim. É uma atitude evangelizadora a ponto de outra pessoa que é católica começar a ter essa prática também e disseminar a fé, disseminar a nossa vida como um todo para que mais e mais pessoas sejam de Nossa Senhora, para que mais pessoas vivam uma vida espiritual da maneira como Deus espera que nós vivamos, pela busca da santidade e disseminação mesmo daquilo que Deus espera de nós, né? Então vamos encerrar com uma perguntinha, mas hoje eu vou dar uma leve alterada. A nossa perguntinha dos programas geralmente é qual seria a sua gota de fidelidade para Cristo, né? Mas hoje a gotinha para você vai ser diferente. Qual seria a sua gotinha de fidelidade hoje para Nossa Senhora? Ai, cara. Assim, você pode perceber que a gente vai mudando a fisionomia com o passar do podcast, né? Sim. De fidelidade para Nossa Senhora é uma muita responsabilidade, viu? Você bem a situação. Mas acho que Nossa Senhora tem uma missão, assim, para mim, sabe? E ela espera que eu faça mais, sabe? E eu acho que esse é o colocar aquilo como a minha gotinha a mais de fidelidade para ela, que ela espera que eu faça mais, que eu dissemine mais daquilo que eu já vivi, porque eu sei que isso é chamado para mim, sabe? É isso. Nossa. Ai, Jesus. Tá bom. Por favor, diretor, coloca a nossa oração aí antes que eu e o Luiz comecemos a chorar. Deixa eu chorar aqui. Pode começar, Luiz. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo, sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade de Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Bem, Luiz, eu queria te agradecer, né, pela partilha, pelos ensinamentos, que Nossa Senhora continue rogando pela sua família, que Bernardo venha com muita saúde e até uma próxima, viu? Deus abençoe vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima, obrigadão. Fica com Deus. Tchau, tchau.